Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sendo derramada abundantemente sobre cada irmão e irmã que corajosamente saiu de casa esta manhã e veio para cá, para este lugar, para este momento de convivência e de estudo. Traga a saudação a todos os irmãos e irmãs e a nossa alegria pelo privilégio de participar desse momento da vida do Presbitério Prudente. Nós queremos refletir nesta manhã a temática da família, né? Escolhemos um texto bíblico que se encontra em Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42. Se você trouxe a sua Bíblia, abra. Se não tem, quem não tem Bíblia, senta perto de um crente. Pode abrir o celular também, que não tem problema. Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta permanecia sentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Com certeza os irmãos já ouviram muitos sermões sobre esse texto, né? É um texto muito utilizado, muito conhecido, né? E muito oportuno para a nossa meditação. O que eu gostaria de usar esse texto para a gente refletir é debater sobre os conflitos na família. Eu sei que aqui, entre os irmãos, não existe conflito de família, né? Que não existe. Isso é só lá mais longe, né? Eu fui pastor no Ceará 25 anos. Eu sou do Paraná, né? Onde conheci o Edson. Cadê o Edson e a Ruth, né? Fomos do mesmo presbitério, né? Eu fui pastor em Cornélio Procópio, lá onde o Natinha, cadê o Natinha? Eu acho que eu estava lá nessa conferência que seu pai promoveu lá em Cornélio Procópio. Era uma conferência para alcançar principalmente dependentes químicos, né? E vieram, uma série de pastores vieram pregar, né? E foi uma conferência muito abençoada. Eu não sabia desse detalhe, que naquela conferência, naquela semana, Deus usou para te chamar. Fiquei feliz de ver esse resultado hoje. Pois é, eu fui pastor no Paraná, fui pastor da esposa dele, né? Da Ismênia, muito tempo. E depois eu fui para o Ceará, lá onde permaneci 25 anos. Então, eu estou dizendo Ceará porque eu estou falando que conflito só acontece lá longe, no Ceará, né? Família que não tem conflito, alguém disse, como o pastor Jeremias Pereira falou, são como as montanhas azuis. Já viram montanha azul? Né? Montanha azul existe, montanha azul, mas de longe, né? Você chega pertinho e ela deixa de ser azul. Assim são as nossas famílias, vistas de longe são montanhas azuis. Não tem conflito, não tem problema. Família de pastor, então, é que é montanha azul, né? Família de pastor, filho de pastor são uns anjinhos, uma beleza, né? O pessoal até brinca, pastorzinho, né? Não é ser filho de pastor. Meus filhos, tenho 3 filhos, né?
Todos eles carregaram esse peso de ser filho de pastor, de se comportar como filho de pastor. E o pecado de filho de pastor é diferente do pecado de filho de presbítero, né? De diácono, é diferente, né? Assume uma proporção um pouquinho diferente. Mas Deus nos abençoou, né? Deus tem nos dado graça, né? De, apesar desse peso, né? Esposa de pastor, filho de pastor, né? Não tem nome. Esposa de pastor não tem nome e filho de pastor também não tem, é o filho do pastor, né? Deus nos abençoar e superar. Mas o fato é que o conflito está presente onde o ser humano está. O conflito está presente. Não existe famílias que não tenham vivido, experimentado conflitos. Esta é uma família que está vivendo um conflito. E é uma família próxima de Jesus, amiga de Jesus. Jesus estava sempre lá, Jesus sempre passava em Betânia, ele chegava. Oi, Marta, tudo bem? Tudo bem? Entra, Jesus. Aí Jesus já servia um cafezinho, já servia, né, um bolinho de fubá, uma tapioca, né? E Jesus sempre chegava naquela casa e sempre tinha algo, né, precioso. E Jesus gostava de comer, né? Porque em uma ocasião, Jesus chegou para os discípulos, estavam pescando, ele disse: tem de vós algo de comer? Então Jesus gostava de comer, né? Comer não é pecado, é uma coisa boa. E Jesus sempre utilizou as refeições para conversar com as pessoas. Jesus sempre utilizou o momento da comida para dialogar. Porque quando você senta para comer, você relaxa. Vocês já observaram que grandes negócios são fechados na hora do almoço? Porque no almoço, você senta para almoçar, você se desarma, né? A comida tem esse poder de aproximar, de quebrar barreiras, né? O sujeito está meio tenso, meio bravo, você diz: vamos almoçar lá em casa. Ele abre um sorriso assim, né? Chega na orelha, né? Você está numa palestra dessa assim, você diz: hora do almoço, pronto, acabou o cansaço, né? Acabou o cansaço. A gente está aqui, né? A gente já está pensando no almoço. Quando está na igreja, o pastor Jeremias Pereira diz que na igreja todo mundo cozinha na hora do culto, né? É porque o pessoal fica lembrando assim que não tirou o frango da geladeira, que não, né? Que não descongelou a carne, que aquele dia vai ter que comer frango de novo, passar na padaria, comprar o frango e assim por diante. A gente sempre cozinha na hora do culto. Hoje não vai ser preciso, né? Trouxeram o lanche. Mas a comida tem esse poder de descontração. E Jesus utilizava isso com muita propriedade. Observem que Jesus usou isto na casa de Mateus, na casa de Zaqueu, né? Na casa de Marta, de Maria, com os discípulos. Ele sempre entrava e tal, fazendo uma boquinha e tal, mas ali Jesus utilizava para conversar, para dialogar e para chegar ao coração. Porque aquele ditado que o caminho do coração passa pelo estômago é verdade, né? Você conquista as pessoas, né, pelo estômago e chega à mente, ao coração. E Jesus utilizou isso em muitas circunstâncias. E aqui nesse texto ele chegou na casa de Marta e Maria, e como Marta sabia perfeitamente que Jesus gostava, né, de um cafezinho, gostava de um bolinho de fubá, Jesus gostava de um lanchinho, né, era bom de garfo. Então Marta foi logo preparar a comida, mas a presença de Jesus ali evidencia um conflito. É interessante, né? Porque às vezes na igreja, às vezes a nossa convivência na igreja, às vezes atenua os conflitos, a gente esconde os conflitos, né? Mas aqui a presença de Jesus trouxe à tona conflitos, né? E graças a Deus por isso, né? Porque esses conflitos se manifestaram e assim a gente pode se ver nesta família. E aqui nós vemos vários conflitos, né? Vários conflitos. O primeiro conflito que eu veria nesse texto aqui, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, as irmãs, é que é um conflito aqui de comunicação. Esse é o drama de todos nós, né? Comunicação, a gente dizer o que sente, dizer o que realmente deseja, compartilhar o que está no coração, ser claro o suficiente
para que as pessoas entendam. E aqui está um conflito de comunicação. De que maneira? Marta recebeu Jesus e a Maria então foi lá sentar, né? Só que a Marta, achando que o que Jesus precisava era de comida, né? A visão de Marta, Jesus precisa de comida. E a Marta e a Maria pensavam, não, Jesus precisa de atenção, né? E a Marta então vai fazer aquilo que ela acha que é importante. E a Maria vai fazer aquilo que ela acha que é importante para Jesus. E nesse sentido, a Marta se irrita com a sua irmã, provavelmente mais nova, que a Maria não está lhe ajudando na sua tarefa, na responsabilidade que ela julga que é principal, dar comida para Jesus. E a Maria também não entende que a Marta quer fazer aquilo que ela acha que é o principal. E a Maria, então, faz aquilo que ela acha que é importante, dá atenção para Jesus. E aqui a gente vê o conflito, porque a Marta não disse antes para Maria, um problema de comunicação, da Marta dizer antes para Maria, olha Maria, quando chegar a visita aqui em casa, vamos fazer o seguinte, né? Você me ajuda antes, você prepara antes, né? Ou se você não prepara antes, vamos fazer o seguinte, então você lava a louça, certo? Vamos combinar assim? Ou seja, a Marta ficou irritada porque a Maria lhe pareceu indiferente e alheia, insensível a um problema que ela estava vivendo. Mas por que acontece isso na família? Porque às vezes a gente não fala das nossas necessidades, a gente não diz a respeito das nossas expectativas, o que espera do outro, do companheiro, da companheira. A gente não diz o que a gente espera, a gente não expressa as nossas necessidades, a gente não é suficiente claro a respeito daquilo que a gente quer das pessoas, das nossas expectativas. Então, quando as pessoas não cumprem aquilo que a gente espera, a gente acha que as pessoas têm que adivinhar, que as pessoas têm que supor e adivinhar o que você necessita. E quantos conflitos às vezes existem, às vezes no casal, porque às vezes a esposa às vezes se frustra, mas ela nunca disse o que ela espera, ou o marido nunca diz o que ele espera, o que ele deseja, o que ele precisa, o que ele gosta, o que ele não gosta. E assim a gente não diz, a gente não fala. Às vezes a gente acha que a pessoa tem o dom de adivinhar, porque convive com a gente há muito tempo. E às vezes a pessoa adivinha, a mulher às vezes tem muito mais percepção, tem muito mais sensibilidade para perceber necessidades. Os homens, né? Eu estou falando aqui de mim, eu sei que esses homens aqui não têm esse problema, né? De jeito nenhum. Mas eu, homem, né? A gente não percebe as coisas, a gente não sabe ler, a gente não adivinha, né? As mulheres ainda têm um dom, uma sensibilidade maior para adivinhar. Mas o fato é que às vezes a gente não está percebendo. Às vezes precisa escrever em letras garrafais, assim, na nossa frente, e dizer assim, eu estou precisando de atenção, né? Eu estou precisando de ajuda, hoje eu estou carente, hoje eu quero colo, né? Hoje eu preciso de ajuda, hoje eu preciso de uma orelha muito grande, hoje eu preciso de um ombro para ouvir, escutar e assim por diante. Mas às vezes a gente não tem a sensibilidade, né, ou a disposição, obrigado, de ouvir, né, ou de falar para a pessoa as nossas necessidades. A gente passa tanto tempo junto e a gente não fala, a gente não diz, porque a gente acha que a pessoa tem a obrigação de saber. Esse é um problema, às vezes a falta de comunicação. Mas às vezes outro problema também é a comunicação ruim, né? É a comunicação ruim, é a comunicação indireta, é a comunicação. Eu imagino que a Marta lá na cozinha, ela começou a trabalhar e faz o suco, e faz a sobremesa, e assa a lasanha, e bota o frango no fogo, e um monte de coisa, né? Aquela Marta era agitada. E a Marta começou a ficar irritada porque era muita coisa para atender, para fazer, e a Maria lá
lá na varanda, altos papos com Jesus, e bababá, bababá e tal. E a Marta olhava para Maria, para ver se a Maria desconfiava. Mas a Maria, sei lá, o que essa mulher tem? Olhando com a cara feia, o que lá que essa mulher tem? E a Marta olhava para ela, né? Eu imagino que a Marta batia a porta da geladeira, batia uma panela, derrubava um treco no chão, para ver se a Maria lembrava que tinha gente na cozinha. Mas a Maria, que nada, a Maria não estava lá, nem aí, distraída e tal. Mas geralmente esse tipo de coisa é muito comum acontecer entre nós, da comunicação ruim, da comunicação assim. Você tenta dizer, por exemplo, às vezes você está querendo dizer, você fica com cara, silêncio. Silêncio é uma forma de comunicação. Você não diz nada. O que você tem bem? Nada. Está tudo bem? Tudo. Né? Mas não está tudo bem, né? Você pega o jornal, pega uma revista, liga na frente da televisão e não quer conversa. Mas você está dizendo assim, eu não quero conversar. É uma comunicação? É uma comunicação. Mas é uma comunicação ruim. Às vezes o pai ou a mãe está irritado, e você está irritado às vezes é com o esposo, com a esposa, mas aí passa a criança assim, você dá um pé do ouvido no menino. Não tem nada a ver. Pobre do coitado do menino, passou na sua frente, você descarregou tua raiva com ela no pobre do menino, né? E se não tem uma criança, é o cachorro, é o gato, que às vezes paga o pato, às vezes você está descontando, por quê? Então são mensagens ruins que a gente manda na cama, né? Mensagens ruins que a gente está mandando, estou com dor de cabeça, né? É uma mensagem ruim que você está mandando, né? Que não está bem, que está triste, que está chateado, né? É o silêncio e assim por diante. Então, às vezes é um conflito da comunicação porque a nossa comunicação é ruim. A gente não está sendo claro e preciso a respeito dos nossos sentimentos, a respeito das nossas necessidades, das expectativas, das frustrações e assim por diante. Ou às vezes, a comunicação é terceirizada. Nós falamos muito hoje em terceirização, né? Terceirização é a palavra-chave. E você usa, às vezes, o Facebook para mandar uma mensagem para a esposa. Mas não disse para a esposa, mas posta no Facebook. Você é meu anjo, né? Você, né, é a pessoa que Deus preparou para mim. Mas nunca disse olho no olho, mas posta no Face. É a comunicação terceirizada, né? Aliás, sobre terceirização, esses dias estava no trânsito em São Paulo, vi que esse negócio assumiu uma proporção tão grande que já existe uma empresa responsável para, por exemplo, assim, acabar um namoro. Você não tem coragem para acabar um namoro, um relacionamento, você terceiriza, você contrata. É verdade. É um serviço. Você paga, se romper o relacionamento, pode ser por telefone, pode ser por uma mensagem, ou se for pessoal, conforme a natureza do serviço, é o quanto você paga, né? Não tem coragem de acabar, você então contrata aquele serviço, ou se é para iniciar um relacionamento também, você terceiriza alguém. Antigamente não tinha os pombos correios, né? Quando eu era pré-adolescente, isso não faz muito tempo atrás, né? Então, lá no interior, no Paraná, eu sou paranaense, no interior, na igrejinha lá do sítio, então a gente ficava de olho nas menininhas da igreja. Então a gente mandava um primo, um amiguinho dizer para ela que eu quero namorar com ela. Mas no namoro assim, era só aquela piscada assim, de longe, né? Não era nem conversar, era só olhar e dar uma piscadinha, já estava namorando, né? Esse tempo foi longe já, né? Tem jeito, me entreguei. Era só olhar. Então, tinha as pessoas que você terceirizava a declaração, né? Mandava dizer, né, que você estava interessado em namorar aquela menina. Interessante esse processo da terceirização. E está presente aqui. Porque a Marta, ao invés de chegar para Maria, ô Maria, vem cá, peraí, né? Desconfia, né, Maria? Você está aí, vem me ajudar. A Marta chega para Jesus e diz, diga para ela, para vir me ajudar. É porque a situação estava tensa, que a Marta tem que apelar para uma terceira pessoa, para esta dizer para Jesus que ela está precisando de ajuda.
Como pastor, eu já tenho ouvido muito isso. Pastor, o senhor precisa dar uns conselhos para o meu filho. Pastor, o senhor precisa dar uns conselhos para minha esposa. Pastor, o senhor precisa dar um conselho para o meu marido. É porque ela não está conseguindo mais chegar, né? Que não está conseguindo mais falar diretamente, então tem que apelar para um terceiro, terceirizar o apelo, terceirizar a necessidade. Quantas vezes, como pastores, vocês como líderes, já receberam esse apelo? É porque a pessoa não está sendo mais, não está vendo mais condições de chegar diretamente. Esse é um conflito, o conflito da comunicação. De a gente conseguir expressar diretamente, claramente, objetivamente as nossas necessidades e dizer o que se passa, quais são os nossos sentimentos, quais são as nossas frustrações, quais são as nossas expectativas, o que nós esperamos, o que nós desejamos. Mas há um outro conflito aqui, nesse texto, na relação entre Marta e Maria, para mim é o conflito das prioridades. Na cabeça de Marta, Jesus é uma pessoa que precisa ser alimentada. Na cabeça de Maria, Jesus é uma pessoa que precisa de atenção. São duas perspectivas, são duas visões a respeito das pessoas. Marta diz, não, precisa enfiar comida em Jesus. Pobrezinho, está desnutrido, né? Enfiar comida em Jesus e fazer comida e fazer bastante, né? E Maria, não. Esse negócio de comida, para que comida? O importante é conversar, né? O importante é dialogar, dar atenção, isso que é o necessário. E as duas fazem aquilo que elas entendem que é prioridade. E por haver discordância a respeito do que é prioridade, as duas estão em conflito. Este é um conflito muito comum nas famílias, é a questão da definição do que é prioridade, do que é mais importante. Esse conflito está, às vezes, muitas vezes, na definição de prioridade de vida. O que é mais importante? O que é essencial na família? A cabeça da mãe, às vezes, o essencial, às vezes, é cuidado, é atenção. Na cabeça do pai, é prover, é dar o necessário, é trabalhar para botar o pão na mesa e pagar o colégio, e pagar o aluguel, e pagar as prestações, e dar o necessário, é isso que é o importante, e ele concentra toda a sua atenção nesse projeto de ser o provedor, e de fato o marido é a primeira responsabilidade, como marido, é ser o provedor do lar, né? A esposa, né, por questões da condição feminina, é o cuidado, né, é a atenção, é tempo para conversar, né, é o diálogo, enfim, e assim por diante. São duas perspectivas diferentes, mas necessárias e não mutuamente excludentes. Mas às vezes, quando falta, às vezes, administrar e ter o consenso no que vem primeiro, no que é mais importante, e administrar essas prioridades e ordená-las de certa maneira, surge conflito, porque às vezes a esposa, né? Eu estou falando aqui, só aconteceu na minha casa, né? A minha esposa dizia, né, que eu só dava atenção para a igreja. Isso só aconteceu comigo, não acontece com nenhum pastor mais, né? Que a gente só dava atenção para a esposa, para a igreja, que eu dava mais atenção para os jovens, para os adolescentes da igreja, que os adolescentes que eu tinha lá em casa. E eu, olhando para trás, eu vejo que em muitos momentos eu fiz isso realmente, eu estava mais disponível para os jovens e adolescentes da minha igreja que os jovens e adolescentes que eu tinha lá em casa. No entanto, quer dizer, essa administração do que é prioridade, do que é fundamental, às vezes de sair com a família, de estar com a família, de fazer outras coisas que também são importantes, que são demandas, pressões sobre a gente, que às vezes a gente não sabe administrar isso. E que causa conflito na família, quando a gente não senta para definir o que é prioridade. Para a gente não senta como família para estabelecer, isto é importante, isto vem primeiro, isto vem depois. Principalmente na área financeira. Aí então que a coisa pega.
Uma vez eu li uma pesquisa, diz que as três principais causas de separação: religião, dinheiro e sexo, não necessariamente nessa ordem, mas essas três principais causas: religião, dinheiro e sexo. São as três razões pelas quais os casais se separam e têm conflitos seríssimos. E na minha vida pastoral, eu tenho observado que essas três causas realmente estão permanentemente em conflitos. A divergência a respeito da fé, quando os casais não têm a mesma fé, não têm a mesma base, a mesma crença. Isso é fonte de conflitos. Questão de dinheiro, questão da sexualidade. Mas principalmente a questão do dinheiro, porque às vezes na cabeça do marido ele tem um projeto, ele está trabalhando, né, que nem um camelo, porque ele quer fazer isso, ele quer comprar um carro, quer comprar uma casa, quer pagar as prestações, quer fazer isso, quer fazer aquilo. E a cabeça da mulher vai em outra direção, ou às vezes é o inverso. Né? Às vezes é o inverso. A mulher tem esse sonho, tem esse projeto, mas o marido não está interessado em fazer uma poupança, em comprar, em investir, em garantir alguma coisa para os filhos. Né? Às vezes pode ocorrer o inverso. E há conflitos no estabelecimento de prioridades na área financeira. E se quer ver uma coisa, por exemplo, que quando o casal não tem estabelecido um consenso definido, o que é importante no ponto de vista financeiro, o que eles vão fazer, é quando você vai no mercado. Né? Mercado, ele expõe, né? Ele expõe isso, porque você bota no carrinho, o outro tira do carrinho, a mulher bota no carrinho, você tira no carrinho, né? Isso é um conflito. E se você leva os filhos para o mercado, aí que o conflito aumenta, né? Aí que o conflito aumenta. Nós mudamos para Fortaleza, nossos filhos eram pequenos, não tinha parente, família, não tinha com quem deixar os filhos. Então a gente ia no mercado, né? O dinheiro era, curtinho. Eu fazia orçamento em 2, 3 mercados antes de ir, né? Fazia a cotação, naquele período de inflação doida, fazia a cotação, ia num, pegava o arroz aqui, no outro mercado o feijão, no outro, né, a mistura, e assim por diante. Aquela manobra. E tinha que levar os filhos, né, porque não tinham quem deixaram pequenos. Então era uma angústia tremenda, porque você vai ao mercado, são 2 óleos. Você leva a esposa, são 4 óleos. Você leva os filhos, 3 filhos, né? Então são 10 óleos, não, 12 óleos, né? 10 óleos, né? 10 óleos. Então, rapaz, olha, é olho para tudo quanto é lado, para ver promoção, para ver coisa gostosa, agradável. E mercado é muito esperto. Eles colocam aquelas promoções na entrada e deixam o arroz lá no fundo. Então, até você chegar lá no arroz, no feijão, no óleo, você tem que atravessar por aquela barreira de tentações, né? Até que um dia eu descobri 2 coisas. A primeira delas é que antes de entrar no mercado eu comprava o cachorro-quente para os meninos. Então, pronto, comprou chocolate, cachorro-quente, está aqui. Então, agora é a nossa compra, não tem mais o que comprar, né? Aí isso atenuava. E a segunda coisa que eu descobri é ir no mercado sem fome. Se você for com fome no mercado, você está lascado, né? Não vá com fome, vá cansado, certo? Preferencialmente tarde da noite, porque daí você tem pressa, né? Bora logo que estou cansado, bora, aí pronto. Eu descobri essa estratégia e ajudou um pouco a diminuir os conflitos, né? Porque a gente ia no mercado sábado de manhã, todo mundo descansado, tranquilo. Quando chegava 11 horas, começava a dar fome, e aí o teu olhar te traía. Então era uma luta terrível, né? Mas muitos conflitos são por conta da questão financeira, o que pode e o que não pode. Quando a família tem uma prioridade estabelecida, conversou, comunicou, qual é a nossa prioridade? Nosso orçamento, o nosso alvo, o que nós vamos comprar primeiro? O que nós vamos pagar primeiro? Quando tem consenso na família, entre você e sua esposa principalmente, fica fácil, porque quando vem a tentação, você diz, não está no nosso orçamento.
Não foi o que a gente planejou. Ah, então tá bom. Não é problema, é mais fácil de administrar. Mas quando a gente não conversa, então as prioridades ficam difíceis de serem administradas, né? E aqui Marta e Maria estão em conflito por conta da dificuldade de estabelecer o que é mais importante. Marta, importante é dar comida para as pessoas, encher a barriga das pessoas. Maria, não, importante é a gente conversar, dialogar, ouvir, dar atenção. Se tem comida, se não tem, não é problema, o importante é que você deu atenção. Se as duas tivessem conversado antes a respeito do que é prioridade, talvez elas não estivessem em conflito naquele momento, naquela circunstância, né? Prioridade com relação ao tempo. Qual é o tempo que nós priorizamos para a família? Qual é o tempo? Eu trabalhei em Fortaleza no seminário, então, e eu morava perto do seminário. Eu terminava a aula 10h30, 10h20, terminava a aula. Eu estava morto, dava bastante aula. Mas meus filhos estavam me esperando para jogar bola às 10h30 da noite. E não tinha colher de chá, tinha que jogar bola com eles, né? Tinha que jogar bola com eles. Então, eles estavam lá, terminava a aula, eu guardava o material e nós ia para a quadra. Não era nem quadra, era um chão batido que tinha lá do seminário, a gente jogava bola lá. Pelo menos uma meia hora tinha que jogar bola com eles, para depois ir dormir, né? E muitas vezes isso, para mim, era uma chateação, porque eu estava a fim de descansar, com a cabeça, que dia... Mas não tinha jeito, aquilo era prioridade. Como era prioridade sentar e contar a história para eles, antes de dormir. Não tinha jeito. Então, 3 filhos, 2 filhos e uma filha, um dia a esposa com a filha, um dia eu com os 2 meninos, e assim, às vezes nem esperavam terminar a história, né? Eles queriam ouvir a voz da gente para dormir, né? E a gente fazia eles dormir. Espero que vocês não durmam aqui eu falando, né? Mas aquilo era uma prioridade. Às vezes a gente não conseguia cumprir isso. Às vezes eu estava tão cansado que eu dizia, hoje me desculpe, meus filhos, mas hoje não aguento. Hoje não aguento. Mas aquilo foi muito importante. Marcou a vida deles. Essa experiência, estabelecer a prioridade do tempo. A nossa dificuldade, às vezes, é que a gente faz coisas boas, às vezes, no momento errado. Jesus contou aquela parábola da grande ceia e convidou primeiro, disse, comprei um campo, preciso ir vê-lo. Convidou o segundo, diz, olha, na hora da ceia o cara disse, comprei 5 juntas de bois, tem que experimentá-las, não dá para ir. E convidou o terceiro, diz, eu não posso ir porque eu casei, não posso ir na festa. Todas as 3 desculpas eram furadas, né? Tinha muita razão de ser. Primeiro, que ninguém compra um campo e vai ver um campo à noite. O segundo, comprou 5 juntas de boi, ninguém vai experimentar bois à noite. E ninguém compra bois sem ter experimentado antes, se dava certo no andar do trabalho. E o terceiro não tinha razão de ser, porque a única excusa para não sair, para ficar em casa, durante a lua de mel, era o serviço militar, ele estava sendo convidado para uma festa. Mas enfim, deram desculpas esfarrapadas para não ir na grande ceia. Agora, observe que os 3 estavam fazendo 3 coisas boas. O primeiro comprou um campo, significa que o cara era empreendedor, que o cara era investidor, o cara não estava acomodado. O segundo comprou 5 juntas de bois, quer dizer, queria ampliar a área plantada, não era preguiçoso, era trabalhador, louvável, porque a Bíblia condena a preguiça. E o terceiro casou-se. A Bíblia inventou esse negócio de casamento. Casamento é uma invenção de Deus. Então ele casou, está cumprindo um mandamento, atendendo uma necessidade e obedecendo a ordem da criação. Casou, né, Arthur? Amém, né? Então, 3 coisas boas, só que eles estavam fazendo coisas boas na hora errada, usando coisas boas como pretexto para não fazer coisas melhores. Essa é a nossa dificuldade, às vezes, como família, que às vezes a gente faz coisas boas, mas faz coisas boas na hora errada.
Então você trabalha para colocar o pão na mesa, para dar sustento à família, para não passar vergonha, para ajudar os filhos, para investir nos filhos. Só que às vezes você trabalha na hora errada e faz de maneira errada. Você se esforça para atender sua responsabilidade como provedor, como mãe, que às vezes também tem que sair para trabalhar. Mas o problema é que às vezes a gente não percebe que a gente está fazendo coisas boas e suprimindo as coisas ótimas, ou as necessárias. Ou às vezes a gente está fazendo coisas no tempo que você devia estar vivendo com os filhos, levando os filhos para a igreja. Quantas famílias às vezes que poderiam estar com os filhos na igreja, mas eu tenho que trabalhar. Às vezes não tem que trabalhar, poderia ser uma opção não trabalhar naquele dia. Mas você usa o trabalho, usa uma coisa que supostamente é necessária, para deixar de fazer alguma coisa que é mais importante, que é essencial, que é prioridade, e que se você não fizer, ninguém vai fazer. Então, às vezes, nós confundimos as prioridades, porque há coisas que, como pais, ninguém vai fazer no teu lugar. Por exemplo, educar teus filhos. Tarefa de educar filhos não é de avô, nem de avó, nem de tia, nem de babá, nem de televisão, nem de creche. A tarefa de educar filhos é prioridade da família. É a família que tem que educar, é pai e mãe. É evidente que às vezes há circunstâncias temporárias, circunstâncias às vezes insuperáveis, que não é possível você fazer. São circunstâncias, mas isso é exceção. Exceção. Mas nós estamos terceirizando a educação dos nossos filhos. Nós estamos transferindo a responsabilidade de educar, porque nós não estamos aprendendo a discernir o que é prioridade. Da gente investir tempo com os filhos, conversar com os filhos, de nós educarmos os nossos filhos. Porque essa tarefa, às vezes nós transferimos para a igreja. Levamos o filho para a igreja e diz a igreja que eduque. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. E nós lemos, leva a criança para a escola dominical. E quando for velho, ela vai saber o caminho da igreja. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Ensina a criança. A igreja é parceira. A igreja nos ajuda no projeto de educar os nossos filhos, de instruir os nossos filhos. Mas nós transferimos essa responsabilidade, delegamos, terceirizamos e não entendemos que esta prioridade, que Deus nos dá filhos para que a gente eduque, para que a gente gaste tempo com eles. E quando a gente não percebe a prioridade que é gastar tempo com os nossos filhos, e tempo de qualidade. Quando eu falo tempo, eu falo tempo de qualidade com os nossos filhos. De tal maneira de conduzi-los e ensiná-los aquilo que é realmente decisivo na vida. Por isso que nós estamos vivendo um tempo tão confuso, que as famílias estão transferindo esta responsabilidade, adotar outras prioridades. A prioridade hoje é ganhar dinheiro. A prioridade é a carreira, a prioridade é o sucesso, a prioridade é a poupança, a prioridade é o consumo. Nós priorizamos o consumo, é adquirir bens. Às vezes a gente se mata para adquirir coisas que a gente às vezes não vai precisar, que a gente não vai necessitar. Aliás, alguém definiu o consumo como você gasta o dinheiro que você não tem, para comprar coisas que você não precisa, para impressionar pessoas que não gostam de você. Porque as pessoas que gostam de você não ficarão impressionadas com o que você tem, com o que você usa. As pessoas que te amam, elas ficarão impressionadas pelo seu caráter, pela sua atitude, não pelas coisas que você usa, pelo carro que você tem, pela casa que você tem, pelo dinheiro. As pessoas que se importam realmente com você, não estão nem aí o quanto de dinheiro você tem, qual é a roupa que você tem, onde é que você faz suas compras, onde é que você passa as suas férias. Não estão interessadas nisso, estão interessadas em você, uma pessoa. O nosso problema, às vezes, é falta de discernir prioridades. Sabe, o que é prioritário? O que é importante? O
que é importante como família? Qual é a coisa mais importante? O que é que se você não fizer, alguém não vai poder fazer no teu lugar? Se você não der para o seu filho e para a sua filha, ninguém vai dar para o seu filho e para a sua filha. Isso é prioridade. E nós nos perdemos nisso. E o conflito de Maria e Marta está nisso. Cabeça de Marta, enfiar comida em Jesus. Cabeça de Maria, conversar. As duas coisas são importantes. E é preciso haver, e elas não são excludentes. Ela precisa ver a questão de definir o que vem primeiro, o que a gente faz em segundo lugar. Uma terceira coisa que está nesse texto, eu vejo que é um conflito, é o problema das diferenças. Aqui está muito evidente que Marta é um tipo de pessoa. Cabeça de Marta é 1000 por hora, é a mulher de ação, né? É a mulher maravilha aqui, mulher que age, mulher que está com as baterias sempre renovadas, mulher que não para, né? A cabeça de Maria é desligadona, né? Marta é aquela que não pode passar o dedo assim e ver um pozinho que ela sai limpando tudo, não pode ver louça acumulada na cozinha, não pode ver roupa acumulada na lavanderia, não pode ver nada fora do lugar. A casa de Marta é a casa impecável. A cabeça de Marta é isso. A cabeça da Maria não está preocupada se a pia está cheia de louça para lavar, né? Precisa limpar a geladeira, se tem roupa. Ele não está muito preocupado com esse negócio, não. Ela está mais interessada, né? É outra rotação, outras conversas, né? Então, há uma diferença aqui de perspectivas. E isso evidencia que é muito comum surgir conflitos em família quando a gente não entende as diferenças. Primeira diferença é a diferença de temperamento. O que você é como pessoa. Todos nós nascemos com temperamento. Todos nós nascemos de um jeito, né? Existe aquela classificação clássica de temperamento. Alguns psicólogos acham que aquilo é besteira, mas eu acho que aquilo ainda funciona. Aquela definição clássica dos 4 tipos básicos de temperamento: o fleumático, o melancólico, o colérico, o sanguíneo, né? O fleumático, melancólico, colérico e sanguíneo, né? E que seria mais ou menos isso. Os seres humanos se estruturam mais ou menos por aí, né? Então, um é calmo, sossegado, o outro é agitado, um é explosivo, o outro é introspectivo, né? E assim por diante. Todos nós nascemos mais ou menos assim, né? E vamos morrer assim, porque o temperamento é teu, nasceu com você, você vai morrer com ele. A gente pode aperfeiçoar o temperamento, a gente pode melhorar, a gente pode atenuar o aspecto negativo e pode acentuar o aspecto positivo do nosso temperamento. Mas uma dificuldade, às vezes, da família é que a gente não entende essas diferenças. A gente quer que o outro seja igual a gente. Se você é agitado, o cara que é agitado, que é 1000 por hora, que é pessoa de ação, ele quer que a outra pessoa também, que é tranquilona, sossegada, seja igual a ele. E ele fica criticando, mas não pode, onde é que se viu uma coisa dessa, né? E há diferenças de temperamento. Como o sujeito que é tranquilo, sossegadão, né, devagar, né, lento, ele fica irritado com o cara que é agitado. Esse cara não para, esse cara não é, né? Você fica criticando intimamente, interiormente, né? E assim por diante. Então, às vezes, há uma falta de aceitação do outro na sua perspectiva, como ele é. Como também, às vezes, há o problema de entender a diferença de gênero. Que homem age de um jeito e mulher age de outro. A cabeça da mulher vai numa direção, a cabeça do homem vai em outra direção, é diferente. A cabeça masculina, ela trabalha de um jeito, o cérebro masculino trabalha de um jeito, né? O homem trabalha objetivamente, com ideias, muito racional, né? Às vezes até frio demais.
E a cabeça da mulher é mais sentimento, vê uma perspectiva da sensibilidade, é diferente da cabeça do homem. Você pode observar que você entra, eu já fiz esse teste, né? Você entra numa loja de imóveis, por exemplo, né? Entra numa loja de imóveis. O vendedor, ele vai para o lado da mulher. Ele não vem para o lado do homem, né? Pois não, senhora. E a mulher olha aquele jogo de cozinha e tal, assim, que lindo, olha que ficaria lindo lá, aquele sofá e tal. Ela o aspecto estético, fica lindo. E o homem chega e diz assim: presta não, essa madeira não é boa. Custo-benefício aqui, tanto, paga tanto e tal. Naquela loja custava tanto e tal. Compara na cabeça do homem, roda assim. A mulher vê a estética, o homem vê a funcionalidade, né? Vê o preço, vê o material, a durabilidade, né? São duas cabeças diferentes. São duas formas de ver a realidade. Duas formas, né? E assim por diante, né? O homem tem muita dificuldade de expressar emoção, né? Tem muita dificuldade de dizer: estou com medo, eu estou triste, eu estou receoso. Tem muita dificuldade, a gente tem muita dificuldade disso, né? Está dirigindo, né? Sei que isso não acontece aqui também. Está dirigindo, a gente está perdido na cidade e a gente está tentando achar, né? E a mulher para perguntar. A mulher quer perguntar logo: não, eu sei onde é que é, eu sei onde é que é, mas não sabe, está perdido. Mas não diz que está perdido, né? A mulher vê uma barata, e dá um grito. O homem vê o rato, né? Está com medo também do rato, mas não diz. Não diz, né? Deixa o rato ou a barata vir na direção dele para você ver, né? Por isso que o homem morre do coração. Agora as mulheres estão morrendo do coração porque elas estão também competindo com o homem em algumas áreas e assumindo algumas tarefas, né? Tem mais mulher morrendo do coração hoje. Mas o homem morre muito mais do coração. Por quê? Porque a gente represa as nossas emoções. A gente não fala. A gente não diz o sentimento, né? Eu fui fazer um casamento, eu era pastor em Cascavel, lá no oeste do Paraná. Eu fui fazer um casamento aqui em Jaguapitã de uma ovelha. Aí fiz o casamento e tal, eu vim sozinho e voltei. Aí minha esposa: ei, como é que foi o casamento? Foi bom. Como é que foi? Como é que estava a festa? Estava bonita. E a noiva, como é que estava a noiva? A noiva era amiga, né? Como é que estava? A noiva bonita. Como é que ela estava vestida? De branco. Não era de branco. Então essa objetividade masculina, né? Que a gente não se preocupa com os detalhes, né? E a gente não expressa emoções, né? A gente não compartilha emoções. Tem muita dificuldade com isso, né? A gente está morrendo de medo, a gente não diz que está com medo, que está triste. Minha esposa, graças a Deus, ela tem uma antena, aquele sexto sentido, que quando eu boto o pé dentro de casa, ela... Foi tudo bem lá no escritório hoje? Não tem como negar, né? Que não foi. Que não foi tudo bem, que não estava tudo bem, e assim por diante, né? Essas coisas, né? Que celular só toca em bolsa de mulher, né? Até achar. Até achar. Por isso que alguém disse que quando você ligar para uma mulher, a tua mulher não atender, liga a segunda vez, porque quando ela achou o telefone já tá aquela mensagem da caixa postal. Mas é isso. São coisas, né? E falando em bolsa de mulher, né? Mulher vai viajar, né? É um sufoco. Eu viajo bastante, né? Embora eu seja pastor em Sorocaba, eu tenho que viajar bastante. E a esposa, em algumas viagens, ela vai comigo. A gente vai, mas dia que a gente só vai o dia, só vai passar o dia. Não precisa levar roupa para a semana. Não, mas aí leva uns 30 livros, ela gosta de ler. Aí eu vou na bolsa, eu vou tirando. Aí você não precisa, você vai ler isso aí, você vai ler isso aí. Olha, eu não mexo com as tuas coisas, então não mexo com as minhas, né? Mas é coisa de mulher, não tem jeito, né? Bolsa de mulher, né? Carrega de tudo, tem de tudo, né? Bom, a gente entender essas diferenças, né? Entender as diferenças, diferença de gênero, diferença de temperamento,
diferenças de cultura, né? Você vem de uma família que tem uma cultura e ela vem de outra cultura. A gente tem que entender essas diferenças. Na tua família, você aperta o tubo de pasta de dente do início, assim, do início. E aí você casou com uma pessoa que aperta do meio e deixa a pasta de dente aberta, né? Você vem de uma família que deixa as cuecas jogadas pelo chão, né? No banheiro, e toma banho e a toalha molhada fica lá sem pendurar. E a esposa vem de uma família que cada um tem a sua toalha e pendura para secar, e que roupa suja tem um lugar, que a roupa suja não sabe achar o cesto de roupa suja. Ainda elas não aprenderam, né? Vem de uma cultura, são culturas. Mas eu tenho entendido que hábitos, cultura, a gente muda. Isso a gente pode mudar. E é sinal de maturidade quando a gente aprende a mudar, né? O imaturo diz, eu sou assim, eu vou morrer assim, né? O imaturo diz, se quiser, assim, né? Se quiser, desse jeito. Se não quiser, é como dizendo assim, pode voltar para casa da tua mãe, né? Eu já lidei com casais assim, dessa postura. Eu sou assim, né? Pau que nasce torto, até quando morre a cinza é torta. Eu não mudo, né? Isso é sinal de maturidade. Nós precisamos entender as diferenças, entender que o outro é diferente. É aquela história que às vezes o marido quer transformar a mulher num homem igual a ele, durão igual a ele. Aí quando a mulher vai ficando igual a ele, ele olha assim, gostei não. Aí ele vai atrás de outra. Porque ele fez a mulher a sua imagem e semelhança. E ele moldou a mulher a sua imagem e semelhança. E ela se sujeitou para não perder o casamento. Para não perder, se sujeitou. E ela se tornou semelhante a ele. E é muito ruim quando você fica duas pessoas iguais na mesma casa. E um só de você é suficiente. Por isso que Deus nos criou únicos. Não precisa dois de você. É muito, dois, né? Dois de você é muito. Um só é suficiente. Então, é importante a gente aceitar as diferenças. Mulher é diferente, temperamento é diferente, a cultura da esposa, do esposo, é diferente da sua cultura. E a gente tem que aprender a conviver com isso e a respeitar isto, para que a gente supere os conflitos, a gente supere essas diferenças. Agora, finalizando, eu sei que essa palavra é muito importante, né? Finalizando. É aquela história do pastor pregou e na porta o cidadão chegou, pastor, gostei muito da sua palavra hoje. É mesmo. Qual foi a parte do sermão que você mais gostou? Pastor, quando o senhor disse assim, e finalizando, aquilo tocou o meu coração. Aquilo foi um bálsamo, né? Então, eu estou finalizando, né? Pode ter certeza. Jesus estava ali naquele lar, né? Estava ali naquele lar. E alguma coisa interessante da forma como Lucas relatou isso. Quando Jesus diz, Marta, Marta, você está inquieta, preocupada com um monte de coisa. Menos, Marta, menos. Mais devagar, Marta. Né? Não precisa ser tão acelerado, tanta coisa, tanto projeto. Menos, mas menos é necessário. Dá para viver com menos. Dá para sobreviver com menos, né? Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Não sei se você observa no texto aí o que Marta respondeu para Jesus. O que Marta respondeu para Jesus quando Jesus falou isso? O que está na Bíblia de vocês aí? O que Marta respondeu para Jesus? Nada. Isso é significativo. Sabe por quê? É que Marta
Marta silenciou diante da palavra de Jesus. Nós podemos ter os conflitos que nós tivermos, as dificuldades que nós tivermos, mas quando o Senhor Jesus fala através da sua palavra, nós precisamos aprender a silenciar e dizer: tá bom, cala a boca, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Marta silenciou. Marta disse: tá bom, Senhor. Marta não retrucou. Marta não tentou. Mas Senhor, o Senhor não está vendo? Marta, Jesus, o Senhor não está entendendo o meu lado. Eu acho que eu não fui clara. Eu acho que eu não expliquei o suficiente. Eu acho que o Senhor não entendeu. Eu acho que o Senhor não percebeu a situação. Esse problema é velho, esse problema é antigo. O Senhor é que não está na minha pele. Marta não ficou retrucando e tentando argumentar. Ela silenciou. Sabe por quê, irmãos, que isso é importante? Porque nós temos que aprender a silenciar diante da palavra. Grande parte das nossas dificuldades, que os conflitos se intensificam, que eles aumentam e que os conflitos se transformam em rupturas, é porque a gente não aprende a ouvir a palavra de Deus como última palavra e palavra definitiva na nossa vida. Nós sempre queremos acrescentar alguma coisa, nós queremos remendar a palavra, nós queremos consertar a palavra, nós queremos acrescentar algo à palavra, nós queremos dar um palpite adicional à palavra, e o mundo está cheio de palpiteiros, que a palavra não é suficiente, é preciso dizer mais além da palavra. Eu estava pregando esses dias atrás, primeiro domingo de maio, na minha igreja em Sorocaba, sobre a transformação da água em vinho, e eu achei interessante que quando Maria percebeu aquela situação, ela chegou para Jesus: acabou o vinho, e Jesus falou: mas por que você está me metendo nessa situação? Ainda não é a minha hora. Não, é a tua hora, sim. Empurrou Jesus para o centro daquela ação, e Maria diz: faça tudo que ele mandar, faça tudo, pode entregar para ele aí que ele se garante. E Jesus assumiu o controle da situação. E quando Jesus disse assim: enchei d'água todas essas vasilhas, essas talhas, enchei d'água, os caras devem pensar: pô, por que tanta água assim? Não precisa de tanta água, ninguém vai tomar banho agora, tem um monte de água aí, né? Eram 6 talhas, cada talha de 80 a 110 litros, cada talha daquela, cada vaso daquele. E os caras não ficaram dando palpite. E quando Jesus mandou encher d'água, e Jesus e as pessoas: o que o senhor vai fazer? E aí, o que você pretende fazer isso aí? Espera aí, eu conheço aqui uma bodega no vizinho aqui que tem um vinho bom ali, barato. A gente vai lá comprar. A gente vai lá. O outro palpiteiro podia chegar: não, pera lá, tem quissuco aí. Vamos botar um quissuco aqui. A gente bota um quissuco, jota uma cachaça aqui, vai ficar parecendo vinho. Né? Eles ficam inventando soluções. Mas eles aceitaram, né, a solução de Jesus. É que eu estou lembrando aqui de uma história. Da nossa igreja em Fortaleza, nós tínhamos 5 ou 6 congregações. E um dia eu fui dar ceia numa das congregações, né? E era uma congregação de pessoal bastante idoso, uma congregação antiga, que se organizou a igreja com 87 anos, aquela congregação. Ele foi recorde na IPI, né? E era um grupo assim, gente idosa, né? Estava lá, né? E eu fui lá dar ceia. Eu cheguei e deu. O presbítero lá lembrou que era ceia, né, e não tinha comprado vinho, e foi correndo na bodega, assim lá perto, assim, uma padaria que ele achou mais perto para comprar o vinho, só que não tinha o suco de uva. Ele olhou na prateleira, achou algo parecido com vinho lá e trouxe, né, e era vermelho igual vinho, cor de vinho, né, e serviu. E eu não vi aquilo, nada daquelas. Quando eu destampei a tampa da bandeja, assim, na ceia, veio aquele cheiro de álcool que inundou. Aquilo era álcool puro, né? Inundou, assim, todo mundo ficou até meio atordoado com o cheiro, né? Falei: mas naquela altura agora eu vou cancelar a ceia? Não vai, agora vai aqui. Oramos, né? Jesus abençoou essa coisa aqui que parece vinho, né? E quando as irmãs tomavam, fazia assim. Só faltou jogar um pouquinho para o santo.
Aí tinha o presbítero que tinha sido alcoólatra. Eu falei, agora que esse irmão vai cair no vício, né, de novo, né? Mas ele tomou e graças a Deus não voltou ao vício, né? Mas naquele momento, quando Jesus estava multiplicando ali, transformando a água em vinho, diz, as pessoas se submeteram à sua orientação. É muito importante a gente submeter a palavra. O que diz a palavra? É assim que diz a palavra? Nós, por natureza, nós somos contestadores, questionadores da palavra. Por natureza, nós estamos sempre remendando a palavra, emendando a palavra. Não, a palavra de Deus não é assim, mas isso foi aquela época, isso não se aplica hoje. Mas não é assim. Não, precisa interpretar de maneira adequada. A gente fica inventando coisas. Coisas que a Bíblia diz, são claras com relação à família, aos papéis do homem, aos papéis da mulher, aos princípios bíblicos que devem reger a família. A gente fica acrescentando coisas, ouvindo palpites. Tem palpiteiro aí, né? Livros, televisão, palestra. Muito palpiteiro que está acrescentando, mas não está concordando com o que a palavra de Deus está dizendo. Quando Jesus diz, Marta, menos Marta, mais devagar, uma coisa só é importante. Aprenda a valorizar aquilo que é importante. Aprenda a valorizar aquilo que é essencial. Maria está no caminho certo. Marta, então, tá bom, ficou quieta, porque nós devemos aprender a silenciar diante de Deus, a obedecer a palavra, dizer, Senhor, este é o caminho, então, fico quieto, a gente abaixa a cabeça e obedece, porque essa é a maneira de superar os nossos conflitos. Todas as famílias têm conflitos. Todas as famílias têm conflitos. Todas as famílias viveram momentos em que o marido teve desejo de ficar viúvo e que a esposa teve vontade de ficar viúva. Passou isso pela cabeça já. Passou. Oh meu Deus, leva essa figura, Senhor. Transfere. Não é? Quem diz que não, né? Transfere para a glória, né? Todas as famílias já tiveram conflitos. Tem hora que você pegar a sua mala e fugir porque, meu Deus, não foi para isso que eu casei, né? Mas sabe o que faz a diferença? É a presença de Jesus. É isso que faz a diferença na vida da gente. Nós somos iguais. Nós temos dificuldade, mas a grande diferença é quando a gente tem Jesus no nosso lar. É porque Ele significa a possibilidade da renovação. Há um texto bíblico que para mim é fundamental nesse sentido. Lamentações 3, 21. As misericórdias do Senhor se renovam a cada mês, uma vez por ano. As misericórdias do Senhor se renovam uma vez na vida, a cada manhã. Isso é verdade para a nossa família. Então, a oportunidade de cada dia recomeçar. A oportunidade de esquecer o que passou ontem. A oportunidade de superar onde foi difícil, mas hoje vai ser um novo dia. É Jesus que nos possibilita isto. É a presença dele que nos possibilita isto. O casal está em pé de guerra, mas a presença de Jesus possibilita recomeçar. Virar a página, reescrever um novo capítulo, iniciar uma nova etapa, uma nova caminhada, é a presença de Jesus. Isso que faz a grande diferença. Jesus estava ali naquele lar, naquela família, e fez a grande diferença naquele dia, e faz a grande diferença no lar de vocês, no meu lar. Quando a gente ora, Senhor, renova, dá-me graça para recomeçar, e o Senhor dá graça, e o Senhor renova, e o Senhor dá a oportunidade de a gente reiniciar, e assim a gente vai atravessando, né, os vales sombrios, e a gente vai vivendo os momentos e ganhando vitória
né? Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Curva a sua cabeça. Eu não sei como é que está a sua família, não sei como está o seu lar, sei que você atravessa lutas, né? Se você é de carne e osso, você enfrenta lutas. Mas eu gostaria que nesse momento você convocasse Jesus e pedisse para o Senhor Jesus fazer a diferença da renovação, do reinício, do recomeço na tua família. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui. Nós estudamos a tua palavra. Ela é rica, ela é preciosa, ela é abençoadora. E nós queremos ter a mesma atitude de Marta, que se curvou diante da tua palavra, silenciou diante da tua palavra, que se recusou a contra-argumentar diante da tua palavra, mas acolheu de uma maneira, Senhor, de submissão, de obediência. E nós te pedimos que a tua graça renovadora esteja sobre cada lar, cada família aqui também, Senhor. Tu estejas presente, transformando, tocando, abençoando, Senhor, cada família, aquelas que estão em crise, em dificuldades, processo de esfriamento, aquelas que estão talvez com ideias, acalentando ideias que não procedem do teu coração, e aquelas que estão, ó Deus, desejosas, necessitadas da tua graça. Nesse momento, intervenha e ministra sobretudo, Senhor, que há esperança, que a tua presença pode fazer a grande diferença. Tenha misericórdia, Senhor, consolida as nossas famílias e ajuda-nos a cuidar das nossas famílias como bem precioso que tu nos deste, Senhor, como prioridade, Senhor, cuidar da família que tu nos destes, para que apresentemos a ti os nossos filhos, a nossa família, Senhor, no teu altar. Ó Senhor, quando tu nos chamar, tem misericórdia de todos nós. Abençoa os nossos filhos, os filhos que ainda não obedeceram ao teu chamado, os filhos que ainda resistem, Senhor, à tua voz, os filhos que estão em rebelião. Tem misericórdia, Senhor, alcança com a tua graça e ajuda-nos, Senhor, a conservar os nossos filhos tementes a ti, andando nos teus caminhos, Senhor. Nós oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém.